Ok, sétimo ano, seja bem-vindo a mais uma explicação. Nós vamos agora entrar na unidade número 8 do livro de inglês. Nessa unidade, nós iremos ver toda ela, devido ao nosso tempo. Antigamente nós tínhamos 2 aulas de inglês, né? Você lembra? Mas devido aí à situação na qual nós encontramos, nós ficamos com apenas uma aula por semana. Então, pessoal, precisa correr um pouquinho, porque os trabalhos já é na próxima semana e nós precisamos concluir esta unidade, porque o assunto trabalhado será o assunto que eu vou cobrar no trabalho, ok? Tanto a unidade 7 como a unidade 8, ela vai ser importante. Nessa unidade 8, nós temos 2 textos que vamos trabalhar. O primeiro texto, esse aqui, o texto central da primeira página, que é a Simple Message of Peace, uma simples mensagem de paz. Aqui você vai encontrar um poema de uma pessoa, escreveu aqui um anônimo, escreveu falando sobre paz. Então ele vai falar aqui que não é difícil imaginar toda a humanidade vivendo em paz, sem precisar de mendigar, compartilhar com alegria, compartilhar a vida com alegria, viver sua vida em harmonia. Não é um sonho, não é realidade, apenas um pensamento no ar, irmandade de pessoas, não mais guerras, paz pode aí abranger e finalmente chegar ao sol e nós podemos sonhar com isto. Isso pode transbordar e o mundo será comum, será melhor. O inverno vem em você e você será forte. Não mais pobreza, apenas felicidade para todos. Uma simples mensagem de paz, mantendo o mundo quieto. Pronto, então aqui é um pequeno poema onde você viu aí que ele está falando sobre paz, né? Vai ter aí algumas questões que nós iremos ver na interpretação textual. Aqui você tem um banco de palavras, né? Que são as palavras que são menos conhecidas no texto, ok? Então você pode também analisar por aí caso você não conheça as palavras, ok? Vamos aqui para a próxima página. Na próxima página aqui você tem, essa é a página 56. Você tem aqui a compreensão textual do texto que nós acabamos de ler. Então, a primeira questão é verdadeiro ou falso. Aí você vai precisar de um dicionário, então pode pesquisar na internet o que significa essas palavras, aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, na primeira opção aqui você tem peace, a palavra peace, na linha 10, está se referindo a paz. Aí você dá uma pesquisada, vê se realmente confirma, né? Se confirma, você coloca aí o verdadeiro. Do contrário, coloca falso. Better one significa melhor, se refere ao mundo. Better one, melhor. Então está se referindo ao quê? Ao mundo. Aí você tem que escrever, no caso, a frase, né, da linha 15, a frase inteira. Você vai lá e vê o contexto aí, se ele está se referindo ao mundo. E na última opção aqui, you, na linha 12, se refere a pessoas. Aí você também precisa aí do contexto, escrever a frase e traduzir e ver se se encaixa e se refere realmente à pessoa, ok? Número 2, questão 2. Encontre os números das linhas das seguintes frases usando os versos no texto. Então você vai procurar as linhas dessas frases aqui no texto. Ó. Somente um pensamento no ar. Aí você vai dizer qual é a linha que tem essa frase. Paz em abundância. Você vai também procurar essa frase aí. E então o mundo poderá ser bem melhor. Aí você vai só voltar aqui o vídeo, onde eu estou traduzindo o poema. Aí você vai encontrar essas frases aí,
ok? Na terceira, amor, fraternidade, justiça, solidariedade, lealdade, honestidade são valores que contribuem para a paz. Você concorda? Procure essas palavras no dicionário e escreva-as em inglês de uma forma criativa. Uma já está feita. Então você vai pegar esse quadro aqui, vai escrever o nome dessas palavras aqui, ó, como fosse de uma maneira artística, né? Como fosse uma grafite, desenhado, né? Você vai escrever. Aqui está a tradução das palavras. Você vai escrever love, brotherhood, justice, solidarity, loyalty e honesty. Você vai escrever essas palavras em inglês aqui nesse quadrado onde você tem no seu livro aí. E você vai colocar de uma maneira bem criativa. Você pode fazer com letras coloridas, pintadas, pode usar aí lápis de cor, pode fazer aí bem diferente, bem colorido nessa parte aqui, ok? Agora vamos para a próxima questão. Na quarta questão você vai escrever yes ou no, né? Sim ou não, de acordo com o texto. Então você tem a letra A. It, linha 1, é um sujeito, um pronome sujeito. O que é um pronome sujeito? Pronome sujeito são aqueles pronomes que vêm no início da frase. I, you, he, she, it, we, you and they. São esses os pronomes sujeitos. Então ele está perguntando aí se este it é um pronome sujeito. Aí se caso for, se escreve yes, não, escreve no. There se refere a pessoas. Né? Letra C. The message talks about wars and the song. A mensagem que foi lida lá, ela fala de guerras em sua canção, né? Em seu poema. Letra D. In the verse, there won't be poverty. E linha 18, né? The bold word is an affirmative word. Ou seja, no verso não haverá mais pobreza, na linha 18, a palavra em negrito, want, é uma palavra afirmativa. Aí você precisa pesquisar. Letra E. The message talks about a nice world. A mensagem fala de um mundo melhor. Verdadeiro ou falso, né? Sim ou não? Ok? Pronto. Agora vamos para a parte gramatical. Essa é a parte mais complicada, digamos assim, que requer uma atenção dobrada aí para você compreender o que ele vai pedir aqui. Ele vai dizer assim: o assunto é pronouns. Então vamos estudar pronomes. O primeiro pronome que nós vamos estudar é objeto e sujeito. Ok? Então olha só. Os pronomes objeto, o subject, que é o sujeito, os pronomes sujeito são usados antes do verbo como sujeito da oração. Então você tem aqui, observe aqui nessa linha, aqui ó, nessa primeira frase, onde tem I, que está é a letra I maiúscula, né, que se pronuncia I, study English. Aí você tem o pronome sujeito I. Ou seja, esse pronome sujeito, ele vai vir sempre no início das frases, porque ele é o sujeito da frase, então ele vai vir sempre no início. Então observe aqui o outro. Ó. He is playing with friends. Esse he aqui, azul, né? HE, ele é o sujeito, então vai vir no início da frase. O mesmo acontece também com they are happy. Eles estão felizes, ok? Então, você vai encontrar o sujeito, depois você vai encontrar um verbo e depois você vai encontrar o predicado. Do mesmo jeito do português, a mesma estrutura, ok? Pronto, observou aqui, você já tem os pronomes sujeitos já definidos, que é I, you, he, she, it, we and they. Esses são os pronomes que vêm sempre no início das frases. Vou passar aqui para a próxima página, onde ele vai dar continuidade e mostrar agora outro tipo de pronomes. Olha só, vamos ver, memorizar e usar corretamente agora os pronomes sujeito. Cada pronome sujeito tem seu pronome objeto correspondente, ok?
Então, ele está dizendo aqui que nessa tabela aqui da esquerda, você tem os pronomes sujeito, ou seja, aqueles que vêm no início das frases. Aí, quais são eles? I, eu, you, você ou tu, he, ele, she, ela, it, ele, ela, no caso aqui para animais, objetos, né? É o pronome neutro. We, nós, you, vocês ou vós, e they, eles ou elas. E ele está dizendo aqui que para cada pronome sujeito existe um pronome correspondente, só que objeto. O que é o pronome objeto? O pronome objeto é aquele que vem depois do verbo. Ok? Por exemplo, no português a gente fala me dá o livro. Só que me dá o livro é uma maneira errada gramaticalmente. O correto deveria ser dá-me o livro, ok? Porque o me ele é objeto, ele não pode vir no início de frase, ok? Então essas palavras aqui, ó, nenhuma delas aqui da coluna direita, elas não podem aparecer no início de frase. Os que aparecem nisso são os da coluna esquerda, que é os objetos, que é o sujeito. Os objetos você vai utilizar depois do verbo, que é o caso, por exemplo, dá-me, ou então eu poderia dizer um aqui com exemplo do i. No caso, eu te amo, né? Então eu amo-te, amo-te. Esse amo-te é o objeto, ok? Aí no português a gente dá uma mudadazinha aqui apenas na terceira pessoa. Gente, eu poderia dizer eu amo ela. Aí você troca aqui o ela, porque o ela é sujeito, você vai trocar pelo objeto, vai ficar a. Então, eu a amo. Deu para entender aí? E esse a e esse o, né, se fosse um homem, eu o amo, seria o objeto, seria no caso aqui, ó, ele seria o him e o ela seria o her. Se eu quisesse dizer eu a amo, aí eu diria I love her. Se eu quisesse dizer eu o amo, aí eu diria I love him, ok? Nunca vou colocar esses dois aqui, I love he ou I love she, porque fica errado, ok? Espero que você tenha entendido aí esses dois pronomes. Recapitulando aqui, resumindo, o primeiro, o subject, que é o sujeito, vem sempre no início da frase. Já o segundo é o objeto, vem sempre depois do verbo. Ok? Muito bem. Agora, na 2, ele está explicando agora os pronomes objetos, né? Eu já falei mais um pouco, mas ele dá e acrescenta aqui, ó. Os pronomes objetos são usados depois do verbo, como eu havia dito. Vamos ver como usamos os pronomes objetos nas frases a seguir, ok? Deixa eu só tirar aqui, deixar aqui no modo avião, para que ninguém me ligue. Beleza, então vamos lá. Observe aqui como funciona o pronome objeto, como já falei, olha só. He loves Mary. Ele ama Mary, né? Ele ama Mary. Aí, como é que ele faz aqui o pronome objeto? Eu não vou dizer ele ama ela. Eu vou dizer ele a ama. Então, para me falar isso em inglês, vai ser he loves her, como eu havia dito. Aí, they eat banana. Eles comem ou elas comem bananas. Aí, para colocar aqui, substituir a palavra banana por um pronome objeto, vai ficar as, né? Então, elas as comem. Comem o quê? Banana, ok? Deu para entender aqui, ó, que ele não coloca nem he nem she. Ele coloca, no caso, her para ela, né? E them para eles, ok? Então, essa aqui é como funciona o pronome objeto. Aqui, pessoal, nessa página aqui, é o exercício. Então,
você vai mostrar que entendeu e fazer esse exercício aqui. Olha só. O primeiro está muito fácil. O primeiro pede o que ele vai pedir? Ele vai pedir, ó, substitua os pronomes sublinhados por pronome sujeito. Veja um exemplo. Neymar is a player. Ou seja, Neymar é um jogador. Aí ele pega aqui a palavra Neymar e substitui pelo pronome ele. Então vai ficar ele é um jogador. O pronome sujeito. Observe aqui na letra A que eu já deixei pronta para você como exemplo. Então o pronome aqui é o that, que é um nome comum, né? Um nome próprio. Is a dancer. Aí eu vou substituir o nome Betty por um pronome sujeito. No caso aqui, ela. Então, ela em inglês é she. Então, ela é uma dançarina. She is a dancer. Ok? Deu para entender aí? Então, o que você vai fazer aqui? Eu já deixei pronto o restante da frase, né? Mas você agora vai pegar o pronome aqui. No caso, John, né? John and Jenny are happy. Olha só. Ele esqueceu aqui de sublinhar o pronome, o nome Jenny. Né? Você tem John e Jenny, ou seja, dois sujeitos. Se tem dois sujeitos, o pronome vai ser eles. Então, você vai lá na tabelinha aqui, ó, e procura quem é eles. E vai escrever aqui. Quem é eles em inglês, é claro. Então, vai ficar eles are happy, ou seja, eles estão felizes. Por que são eles? Porque é John e Jenny. Ele, né? Eles, duas pessoas. Observe aqui, ó. Letra C. The child, a criança está em casa. The child is at home. A criança, tanto faz ser ele ou ela. Porque pode ser um homem, né? Pode ser um menino, pode ser uma menina. Então, você vai pegar o pronome que você vai pegar o pronome que substitui aí the child, a criança. Letra D. The child is fine. Do mesmo jeito, aquela criança está bem. Então, você pode pegar aqui ele ou ela. Por quê? Porque criança é gênero comum de dois. Letra E. Agora você tem, ó, Paul, Tom e Liz. Três sujeitos. Eles são estudantes. Eu já disse aqui em português. Ó. Eles é o pronome que substitui Paulo, Tom e Liz. Agora, em inglês, como é que eu digo eles? Aí você pesquisa naquela tabelazinha amarela que está lá em cima, nessa mesma página. Observe aqui, ó, o dicionário, letra F. The dictionary has 400 pages. Ou seja, o dicionário tem 400 páginas. Aí você vai pegar o pronome que substitui dicionário. Lembrando aqui que dicionário é um pronome neutro, né? Não é pessoa. Então, você vai usar o pronome neutro para dicionário. Então, ele tem 400 páginas. Ele quem? O dicionário. Ok? Letra G. Observe aqui que na letra G você tem dois sujeitos. Richard and I. Ou seja, Ricardo e eu. Quando eu acrescento a mim mesmo em uma frase, eu estou me referindo aqui a nós, né? Richard e eu somos nós. Então, você vai pegar o pronome que corresponde a nós em inglês. Então, olha só, Richard e eu, Ricardo e eu, jogamos futebol todo dia. Aí você precisa só pegar o pronome que substitui Ricardo e eu, que é nós em inglês, ok? O resto já está feito aí para você recopiar. Aí, olha só, letra H. My aunt is a nurse. Minha tia é uma enfermeira. Aí você vai pegar o pronome que substitui minha tia. Minha tia é mulher, então vai ser o quê? Ela. Ela em inglês? Isso. Então você vai e coloca aí o pronome correspondente a ela em inglês, ok? Muito bem, pessoal. Essa foi a página 57. Vamos agora para a página 58, que tem aqui a continuidade dessa questão. Aí você tem aqui, ó, letra E. French is an easy language.
French aqui tá como francês, só que não é uma pessoa, né? O francês ou a francesa. Aqui está se referindo ao idioma. Agora, o idioma, ele não é homem, não é mulher, ele não ele não possui sexo, né? No caso aqui, ele é um neutro, né? Aí você pode dizer aqui que francês é uma língua fácil. Aí ela quem? A língua francesa, ou ele, no caso, né? Pode ser ele. Não, mas em português, francês, o francês pode ser como ele, né? Francês, ele. Então, ele é uma língua fácil. A língua francesa, ou então o francês é uma língua fácil. Nesse caso aqui, você vai colocar o pronome neutro, né? E qual é o pronome neutro em inglês? Aí você pesquisa lá na tabela. E a última, letra J, the children want to play. As crianças querem brincar. As crianças pode ser eles ou pode ser elas, né? Independente aí das pessoas. São várias crianças. Aí você vai pegar o pronome eles ou elas, que corresponde a um só, e coloca aqui na frase. Ok, essa foi aqui a primeira questão. Agora observe as próximas, né? Agora você vai reescrever as frases substituindo a parte colorida por um pronome objeto. Agora aqui vai mudar, né? Antes era o pronome sujeito, agora você vai colocar um pronome objeto. Observe aqui a caixa de exemplo, onde tem, Paul kisses Mary, ou seja, Paulo beija Maria. Aí aqui na resolução tem Paulo a beija. Paul kisses her. Deu para entender aí? Eu peguei o nome Mary e substituí por her, que é esse H-E-R. Aí na letra A aqui você vai fazer o quê? Você vai substituir a palavra my cat. Eu beijei meu gato. I kissed my cat. Aí você vai pegar o pronome objeto, agora é o objeto da segunda coluna, da segunda coluna, no caso, a coluna direita da página anterior a esta, e lá tem o pronome objeto neutro, que no caso o gato é animais, né? É animal. Então vai ficar I kissed it, né? Eu beijei meu gato. Eu o beijei. Então o pronome aqui vai ser o pronome neutro. Letra B. I kissed the child. The child é a criança. Se é a criança, pode ser ele ou pode ser ela. Aí você volta na tabela e procura o pronome objeto de ele ou de ela, né? De he ou de she. Aí pode colocar qualquer um dos dois, ou então os dois dividido em barras, beleza? Letra C. We kissed Joy, né? Nós beijamos Joy. Nós o beijamos. Então você vai pegar o pronome objeto correspondente a ele, que é Joy. Ok? E coloca aí na frase. Reescreve o que está escrito aí no vermelho e completa com o pronome objeto adequado aí de acordo com a frase. Letra D. The woman kissed the children. A mulher beijou as crianças. Aí vai ficar a mulher as beijou. E você vai pegar o pronome correspondente aqui às crianças, né? Que é elas. Ou eles, né? Elas. A mulher beijou elas. A mulher beijou eles. Não soa muito bem. A mulher os beijou. Então você vai pegar o pronome que corresponde, o pronome objeto que corresponde ao pronome they, ok? They, eles ou elas. Letra E, Peter kissed you and me. Você e eu. Você e eu somos nós. Então você vai pegar o pronome correspondente a nós, que é we, né? Você vai pegar o correspondente objeto. Sempre pega o objeto. Nunca pegue o primeiro pronome da primeira coluna, porque aqueles são os sujeitos. Eles nunca vêm. Eles sempre vêm no início da frase, né? A gente já fez essa atividade. Então, para não confundir, você vai pegar sempre o pronome que está na segunda coluna, que vai vir depois dos verbos. Todas essas frases aqui, sempre tem o verbo beijar. E depois dela que tem o pronome objeto. Ok? Letra F.
A letra F, o pronome aqui está substituindo TV. E mais uma vez, TV é neutro. É ele ou ela, mas é neutro. Aí você coloca aí entre watches, que é o verbo, e 8 horas por dia. E a última, Kate met her friends at the airport. Kate encontrou os seus amigos no aeroporto. Ok? Então, olha só. Kate encontrou quem? Eles. Aí você vai pegar o pronome correspondente a eles, no caso, objeto. Ok? Essa foi a atividade da página 58. Aí você tem aqui a continuação na outra coluna aqui, ó. Where did you buy those books? Those books. Você vai pegar o pronome correspondente a books, que é neutro também, né? Onde você os comprou, beleza? Os comprou. No caso aqui, o pronome book, a palavra book está no plural. Então, ele vai funcionar aqui como eles, né? Eles quem? Os livros, ok? Se fosse no singular, seria o pronome neutro. Mas como é plural, não existe pronome, não existe pronome neutro para o plural. Você vai usar um pronome pessoal mesmo, no caso, eles. Só que objeto, beleza? Letra I, I spoke to your uncle yesterday. Eu falei com o seu tio ontem. Então, no caso aqui, ele, só que objeto. I don't like Susan. Eu não gosto de Susan. Aí você vai pegar o ela, porém, modo objeto. Beleza? Muito bem. Agora vamos para a terceira questão, que também está muito fácil. Olha só. Ligue os pronomes sujeito com o pronome objeto correspondente. Então, você vai na tabela também, fica fácil, você vai saber lá qual é a correspondência. Por exemplo, I, eu. Então, qual é o pronome correspondente a eu em inglês? O pronome objeto, né? Então, é só você visualizar a tabelinha lá que um está na frente do outro. Muito fácil, né? Vamos para a próxima página. Mudando aqui de página, essa é a última página, pessoal. Na última página você tem essa tabelinha para você completar com os pronomes que está faltando. Ó. Basta você voltar novamente para a tabela lá. Beleza? Aí você tem aqui 3 tipos de pronomes. Você tem na primeira coluna os objetos, que são aqueles que vêm no início das frases. Na coluna do meio você tem os pronomes possessivos, que dá a ideia de posse, meu, seu, dele, dela, nosso, né? De vocês, deles e delas. E a coluna esquerda, a última coluna, você tem, à direita, perdão, você tem aí os pronomes objetos, que é me, ti, né? O, a, os, vos, e aí vai. Aqui embaixo, discuta com o seu professor e colegas de turma sobre a importância da disciplina Educação Sexual. Educação Sexual é o texto que está falando aqui, ó, que ele está dizendo aqui que poderia, né, ter essa disciplina, né, falando aí sobre educação sexual. Então, o texto vai falar sobre a tentativa de implantar essa disciplina como uma disciplina qualquer em sala de aula. Então, ele vai dizer assim, ó, se tem um lugar adequado para aprender sobre sexo, este lugar é na escola. Sexo é parte da vida, como qualquer outro aspecto, mas de algum modo as crianças devem aprender, assim como elas devem aprender história, língua, biologia, matemática, etc., elas deveriam também aprender sobre sexo. Educação sexual na escola, como matéria, deveria evitar muitos problemas futuros, como no caso na adolescência, né? A inclusão dessa disciplina no currículo poderia fazer com que os adolescentes tenham mais responsabilidades e atitudes com relação ao sexo. Isto parece ser particularmente importante nos dias de hoje, quando as crianças começam a se relacionar com outros mais cedo. No entanto, para entender a vida sexual do ser humano,
e os seus aspectos emocionais são essenciais. No entanto, é necessário um educador ou professor que ensine dentro da área, né, um especialista em educação sexual. Não é qualquer um que pode ensinar educação sexual. Em outras palavras, antes de começarmos a incluir educação sexual nos currículos, nós precisamos de um educador, de um professor que tenha conhecimento, que seja especialista na área. Professores que são muito qualificados no campo, né, que sejam muito qualificados no campo, porque sexo é muito importante e é parte da vida humana. Então, esse texto aqui, pessoal, ele está falando sobre uma possibilidade de inclusão da educação sexual, que seria para alertar o jovem, né, alertar os adolescentes para que eles tenham mais responsabilidade com relação à sexualidade, ok? Esse é o texto que nós iremos abordar nos trabalhos, ok? Então você procura aí dar uma aprofundada nele, né? Procura aí incentivar, se aprender um pouco mais, traduzir mais, dar uma aprofundada. E aqui você vai responder a importância da disciplina, o que você acha dessa disciplina na escola. Então você escreve aí a sua opinião, pode ser em português, sobre o que você pensa, beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido, espero também que o vídeo não tenha ficado muito grande. Essas são as páginas que você irá fazer, né? Devido ao nosso tempo, eu já mandei aqui todas elas para você responder hoje, ok? Então, na próxima semana você vai mandar, mande ainda hoje, né? Mande amanhã. Você tem amanhã, você tem o sábado, né? Mande essas atividades prontinhas, porque vai valer aí aqueles pontos adicionais. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Na dúvida, entre em contato comigo e tchau, tchau.